pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila de Paula. E eu sou o Laércio Esteves, somos aqui advogados tributaristas e hoje vamos falar de um caso, leading case que fala? Mas a gente pode falar aqui um caso prático, né? Então, um caso prático. Então vamos lá, só antes da gente entrar, né? Nas outras lives a gente falou bastante de conteúdo, né? De temas, assim. E a gente acha interessante também trazer casos práticos, né? Para que o pessoal acompanhe o que a gente está trabalhando, como que vocês podem trabalhar com isso também, né, Laércio? Claro, nós fizemos aqui uma divisão boa, inclusive nos próprios trabalhos que foram executados. Então, às vezes as pessoas pensam, olha, a empresa teve uma autuação pela Receita Federal e já vem com auto de infração, mas tem todo um procedimento anterior, né, Camila? Sim. Que é acompanhado. Nesse caso aqui, nós temos aqui, na realidade, são 3 autuações, são 2 autos de infração. Dois autos de infração e divididos em 3 autuações, porque um teve 2 e outro teve uma, né? O primeiro auto, a gente tem o quê? Auto de infração relativo a IRPJ, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E no segundo foi sobre o IOF, que são operações de câmbio, né, Laércio? Operações de crédito, câmbio, seguro, né? Então vamos aqui. Então, esta empresa que sempre esteve no lucro real, Sim. então ela foi autuada como participante do lucro real e está até hoje no lucro real, né, Camila? Exatamente. Então, e aqui o que aconteceu? O que é esse período que antecede a autuação, né? Porque às vezes... ele funciona, né? Como ele funciona? Às vezes as pessoas pensam, nossa, eu já estou com auto de infração, mas antes desse auto de infração, só aqui teve um período de investigação. O que eu... E às vezes, só um comentário, né, antes do senhor entrar na investigação, às vezes no período de investigação a gente já consegue evitar o auto, né, Laércio? Então, às vezes você não precisa nem chegar no auto de infração. Aqui, por exemplo, aqui ocorreu mais ou menos 8 meses. Sim. Do dia que a empresa soube que estava sendo fiscalizado até a emissão do auto. Exatamente. Aí, por que demorou 8 meses? Por quê? O auditor da Receita Federal, geralmente ele pega um período aqui compreendendo, aqui foram 2 anos de fiscalização. Exato. E quando ele chega na empresa, o que acontece? A primeira pessoa que faz um contato é com o contador. Sim. Aí com o contador ele começa, olha, eu estou abrindo uma fiscalização e explica o período e começa a solicitar documentos, esclarecimentos. E esses esclarecimentos, por incrível que pareça aqui, foram mais de 30 esclarecimentos, uma coisa assim. Então participa. Deixa eu tomar um pouquinho de água. E assim, né, Laércio, porque o contador, é que essa parte contábil, né, de fazer os lançamentos do que é receita, do que não é receita, é o contador que está lá dentro da empresa que está fazendo isso, né? Então, até um parênteses aqui, é por isso que é tão importante ter um profissional que realmente entenda o que está fazendo. Sim. Porque, às vezes, um lançamento equivocado pode gerar uma fiscalização. Então, e nesses 8 meses, assim, para quem está do outro lado, né, gera assim, uma expectativa. O que está acontecendo? Ele veio aqui por quê? Qual a razão, né? O que a gente fez de errado? E começa, assim, as perguntas. Porque o que acontece? É normal, nesse período de investigação, muitas intimações. Olha, eu queria um esclarecimento sobre esse assunto. Eu queria um esclarecimento sobre aquele assunto. Exatamente. E aí vai passando. Então é um período, assim... Que gera uma insegurança, né? E aqui no caso, assim, o que acabou afunilando? Aí, por exemplo, nós não fizemos nada errado, mas, né, sempre tem aquele medo, né? E aqui acabou o seguinte, eram 3 coisas, né? 3 pontos, né? Que afunilou. A investigação passou por todo o período e se prendeu a 3 pontos. A primeira, a empresa comprava e vendia em dólar. Mas aonde que estava ali, isso é proibido? Não é proibido. Mas na visão do auditor, somente as empresas que fazem o comércio exterior, exportação, importação, poderiam ter a compra e venda indexada em dólar. Só que a gente sabe que, por exemplo, no agronegócio não é assim. As compras e vendas, elas são feitas em dólares. E, por exemplo, se você comprou tantas toneladas, por exemplo, de adubo, ou está vendendo soja, esse tipo de coisa, isso daí é tudo indexado em saca de soja, em dólar. Então, por exemplo, o dólar pode subir, o dólar pode descer, é flexível. Sim.
Aí o que acontece? Por exemplo, e as notas fiscais, elas são emitidas e elas, por exemplo, se tem um complemento de valor, né, emite-se lá um documento complementar. Sim. E oferece aquilo para tributação. Como também é o contrário, né? Se você emitir uma nota e tem um decréscimo no valor, aqui ocorreu um decréscimo, né, Camila? Então isso vira uma despesa dedutível. Sim. O auditor não concordou com a despesa dedutível dessa variação do dólar para menor. Ele achou que era inclusive uma infração até assim ao ordenamento jurídico alguém ter as suas operações pautadas em dólar, né? O senhor vai querer voltar na parte da investigação ali? Vamos, falando da investigação. O senhor conte mais um pouquinho da investigação, daí eu entro na parte do processo. Perfeito. Então teve 3 pontos. Esse foi o primeiro. Depois tinha um parcelamento, né? E o parcelamento, o que acontece? Tem a questão da Selic. Sim. Então toda a prestação, quando você vai pagando no parcelamento tributário, tem o valor principal que já foi deduzido e tem o acréscimo da Selic, que são os juros. Aí esse valor, essa dedução era feita mensalmente. Ele também não concordou com essa dedução da Selic. Sim. Tá? E aí o último ponto é a questão do mútuo, né? O que acontece? É normal nas empresas, nos grupos econômicos, se capta o dinheiro, né, da instituição financeira. Vamos supor, a empresa principal captou lá 10 milhões de reais e aquele dinheiro ele é redistribuído para as pessoas, para os sócios, e essa redistribuição ele entendeu também que era uma operação financeira que teria que ser tributada pelo IOF. Porque assim, a gente tem até na legislação, na verdade, tem na legislação e tem na, como é que fala, Lérgio? Na jurisprudência, né? Na jurisprudência. Então, a legislação, a gente tem uma lei lá de 99 que já prevê que as operações de conta corrente, elas não vão ser tributadas pelo IOF. Não é um mútuo, não é? Agora já, decisão recente até do STJ, Sim. a gente tem... já definiu que se a operação ela é de mútuo, vai incidir tributação sim. Por quê? Porque no primeiro caso, quando é o contrato de conta corrente, o que a gente tem ali? A gente tem, na verdade, como se fosse uma unificação da conta da empresa. Sim. E aí todo mundo tem acesso para fazer investimento, para fazer, né, Lérgio, pagamento. Na verdade, enfim. Não se faz uma operação, por exemplo, aqui no caso, o que aconteceu? A empresa captou dinheiro. Sim. Era uma jurídica. E tinha os sócios da empresa que operavam como produtores rurais. Sim, exatamente. Então eles captam o dinheiro no nome de uma empresa e divide entre as pessoas que compõem o grupo. Sim, justamente, que é justamente para fazer pagamento e expansão, né? Sim. Então, para investir no próprio agronegócio, a gente faz essa divisão no contrato de conta corrente. E qual que é o grande ponto-chave? É que esse valor não precisa ser devolvido para a empresa, porque é um investimento ali, Sim. né? Então, se eu tirei, sei lá, R$1.000, eu não vou devolver R$1.000 na mesma moeda e tudo mais. Vai voltar depois como forma, né, Sim. de resultado daqueles investimentos. Como se a gente pensasse numa conta conjunta, né? De um Perfeito, casal. de um casal, isso mesmo. Um tira para água, outro tira para luz e esses valores não são devolvidos em iguais proporções. Na verdade, o empréstimo é feito para o grupo econômico, ele é feito para o grupo, exatamente. Por isso que a operação é de conta corrente. O empréstimo junto com o banco. Esse é tributado. O que nós estamos questionando, que o auditor questionou... É das relações internas. Das relações internas entre as pessoas que compõem o grupo. Exatamente. É por isso que a gente chama de conta corrente, porque a conta estava sendo movimentada o tempo todo para fins de investimento. Diferente do contrato de mútuo, que se, por exemplo, eu empresto 2.000, eu vou acabar devolvendo a mesma moeda. Vamos supor, você emprestou 2.000 e você reempresta aquele valor para outras pessoas. Eu emprestei aqui, emprestei para lá, eu emprestei, eu peguei o dinheiro pela minha empresa. Aí passa para a Camila, depois a Camila passa para o Laércio. E isso aqui não é considerado conta corrente, isso daqui é mútuo. Mútuo, esse diferente. valor ele precisa ser devolvido e é por isso que a operação ela é tributada, entendeu? Então, nesse período de investigação, por incrível que pareça, tudo isso que nós estamos falando aqui foi debatido com o auditor. Então, todos esses pontos foram explicados, foram inúmeras reuniões. O que o empresário hoje ele tenta? Olha, nós estamos aqui, eu não posso ser autuado, isso vai me criar problema lá com o banco, vai me criar problema, eu vou ter que criar esse passivo, vou ter que criar esse contingenciamento. Então se evita ao máximo, então você procura nesse intervalo se explicar. E essas explicações nós fizemos. Então, por exemplo, foi lá colocado
por exemplo, ó, já tenho um entendimento aqui que eu posso fazer essa operação aqui em dólar, ó, eu posso fazer essa dedução aqui, foi discutido tipo regime de competência, regime de caixa, o que eu posso fazer aqui. Então, você, nesse período, você realmente faz um trabalho tentando convencer a autoridade a não emitir o auto. E muitas vezes, né, se consegue isso, porque um auto de infração hoje, o que acontece? Aí você tem as defesas, você de repente ele vira judicial e você demora, por exemplo, 10, 15 anos para dizer que você não é devedor. Sim. Então esse período preliminar, às vezes você consegue convencer ali a autoridade tributária, olha, não constitua auto de infração, não, você vai me causar problemas. Então tem toda essa argumentação. É o período mostra, de investigação. Você mostra a documentação para comprovar que você realmente não causou um dano ao erário ali, que você não estava infringindo, né, uma previsão legal. Então não é para pedir para o auditor, não, você está demonstrando que você tem esse direito. Sim, né? E essa fase, na realidade, isso não existe escrito em lugar nenhum, né? Porque o processo administrativo ele começa com a autuação. O processo investigativo, na realidade, o auditor nem precisa conversar com você. Mas o que acaba acontecendo, quando, por exemplo, essa relação dura 8, 9 meses, começam as conversações, né? E você começa a fazer a demonstração, olha, não leve para esse lado, não autua, já tem entendimento assim. Então, isso é uma argumentação. Às vezes eu posso fazer... Não existe previsão para você falar com o auditor dessa forma, né? Fazer um convencimento, olha, esse convencimento, na realidade, processualmente, ele só existe depois do auto de infração. A partir do momento que a empresa foi autuada, aí surge o direito da parte, né, de se manifestar ali no processo legal. Isso. É que a gente está colocando essa fase investigativa que ninguém fala dela. É que não é algo previsto ali, mas é muito comum, não só nessa parte aqui com a Receita Federal, mas se a gente pensar em termos de vigilância sanitária, por exemplo, para farmácias, o procedimento é o mesmo. Antes de emitir ali um auto de infração, geralmente eles entram em contato com a farmácia, pedem para que tenha uma regularização de, sei lá, qual for o motivo ali, né? Eles pedem a regularização, você apresenta ali os motivos pelos quais você entende que está certo, né? Então é um processo muito comum, né? Essa litigiosidade que tem no Brasil é muito pela falta de comunicação, porque tem muitas coisas que não teriam que ter o processo. Tem muitos processos administrativos que eles não precisariam existir, e não é só na área tributária, em várias áreas, né? Então, aí que fala que tem essa figura do abuso de autoridade, né? Não, eu sou uma autoridade. Então, eu acho que o Brasil caminha para amenizar isso aí. Então, essa fase investigativa vai exigir muito da gente. Porque você pode, assim, só com os teus argumentos, e assim, com muito jeito, né? Convencer a autoridade a não emitir o auto de infração. A gente passou por essa etapa, acabou que a empresa ela não apresentou alguns documentos ali na época, né? O contador acabou esquecendo de apresentar alguns documentos. E tinha também uma divergência, né? Porque quando você tem uma divergência que a pessoa discorda do seu raciocínio, aí é inevitável, né? E assim, o porquê aconteceu, né, uma divergência também? Só nesse caso em específico. Porque os lançamentos foram feitos com nomes diferentes. Então, por exemplo, se eu tinha que lançar como despesa, foi lançado de uma forma diferente, com outro termo. Os nomes, né? Os nomes foram diferentes na hora do lançamento. É que, por exemplo, quando você pega normalmente uma contabilidade, o dinheiro é dividido numa conta corrente. Aí, nesse caso aqui, equivocadamente, hoje estou me enroscando em algumas palavras difíceis, equivocadamente, ele tinha feito lá na contabilidade o registro escrito empréstimo, né? E a palavra correta o nome, e o nome correto era conta corrente. Então aí o auditor se prendeu muito nessa palavra. Então é como você às vezes, é normal você falar, isso é um empréstimo, ninguém chama de conta corrente. O certo, quando você faz um registro, que você faz essa divisão de valores, é você falar, olha, aqui é um conta corrente e eu estou dividindo o dinheiro. E olha só, aqui no IOF, né? O dinheiro ele foi captado, nós estamos falando do IOF, o dinheiro foi captado e foi depois, uma parte ficou na empresa e outra parte, no mesmo grupo econômico, tinham produtores rurais.
Inclusive, não existe, existe uma isenção quando o dinheiro, o valor é destinado para o produtor rural, tem uma isenção. E ele ignorou essa isenção, foi colocado, olha, tem isenção, mesmo que você entenda que é um empréstimo, tem uma isenção expressa aqui. Aí nós juntamos, mostramos para ele a declaração de imposto de renda, e lá na impugnação também foi a declaração de imposto de renda, né, Camila? Então, assim, só é importante mencionar, né, que nem a gente comentou ali que, porque daí passou o dinheiro para pessoa física. Não é em todo caso, né, Laerte, que acontece isso de passar dinheiro para pessoa física. Mas é que no caso específico do produtor rural, a gente tem essa previsão legal, né? A gente tem essa autorização para que o produtor rural ele seja uma pessoa física e não só então nós estamos falando só do auto de infração de IOF e do produtor rural. Do produtor rural. Isso. Então essa foi... E quando que você faz a defesa, né? No que você recebe o auto de infração, né, Camila? Então, aí o que aconteceu, né? Recebemos o auto de infração. Quando a empresa recebeu o auto de infração... Do IOF. Do IOF. A parte recebeu o prazo para se manifestar, né? Sim. Apresentar os seus argumentos e tudo mais. O primeiro ponto que a gente apresentou foi justamente a contabilidade da empresa, né? A contabilidade da empresa está aqui. E ali onde estava escrito, né, empréstimo, nós explicamos que tinha tido, na verdade, né... Um equívoco de nome, né? Uma nomenclatura equivocada só. E aí a gente juntou o imposto de renda da pessoa física justamente para fazer esse link, né? O valor tá aqui, o valor saiu para isso aqui. Foi redistribuído para isso. A gente tem justamente, né, todos os detalhes de como foi utilizado esse valor, né? Que era para investimento na própria atividade rural. Sim, ali, né? O dinheiro, na realidade, mesmo que você chamasse ele de empréstimo, ele teria ali a questão da isenção do IOF, mas isso não foi acolhido, né? Não foi. O auditor fiscal entendeu que não, que na verdade era empréstimo. Se estava escrito lá como empréstimo, era empréstimo. E mesmo sendo empréstimo, ele entendeu que não caberia isenção, né? Isso. E esse processo, ele é um processo lá de 2018, 2019, ele foi julgado agora, tá? Então depois a gente vai entrar nesse ponto aqui também. Isso. Então, foi julgado agora a defesa prévia, né? Ali. Sim, a primeira, como diz, na primeira instância, né? Na Delegacia de Julgamento da Receita Federal. A defesa prévia. Primeiro ponto ali, né, Laerte? A gente teve julgamento desfavorável no IOF. Agora no CSLL e RPJ, né? Vamos falar desse. Então, o que assim, foram pontos controversos. Passado aquela fase ali da investigação, ficou essa questão, por exemplo, a variação do dólar para menor não poderia ser uma despesa dedutível. Tá, então assim, dentro do CSLL a gente teve 2 pontos, né? Dois e pontos. do RPJ. Isso. O primeiro é variação cambial passiva, que Perfeito. é essa questão do dólar, né? Do índice indexador. Que o dólar caiu e teria que ser feito um registro com uma despesa dedutível aquele recebimento menor, né? E eles entendem que assim, primeiro que o contrato não poderia ter sido indexado em dólar, mas na verdade até pode, né, Laerte? Desde que o pagamento seja em moeda nacional. Moeda nacional. Mas a indexação eles entenderam que não poderia ser em dólar. E, além de não poder ser em dólar, eles utilizaram todo dia o valor da cotação do dólar, né? Sim. No final do fechamento ali do mês, eles utilizavam a variação do dólar daquele dia, né? Claro. Então, ficou como se tivesse tido uma operação em cima da outra, né? Em cima da outra. E o que eu... E só para concluir, né? O segundo ponto era justamente despesas de juros relacionados com o parcelamento, né? Então, e veja, esses juros, vamos supor, você vai lá na Receita Federal, faz um parcelamento. Um parcelamento de 90 meses, né? Ou parcelamento a longo prazo, que era o caso deles. Então tem a primeira parcela, a segunda, a terceira. O valor originário já tinha sido deduzido. Só que, por exemplo, você tem a correção da prestação mensal pela taxa Selic. Então, o que o contador fazia? Ele deduzia mensalmente o valor dos juros, que era a variação da Selic. Ele foi lá e não concordou com isso. Eles entenderam que não poderia fazer essa dedução. Que o período, né, porque nós aplicamos o regime de competência e ele entendeu o regime de caixa, virou essa confusão e aí nós fizemos essa impugnação na primeira instância, né? Sim. Então, veja, esses 3 pontos básicos. E o que aconteceu? Saiu, né, agora, né, Camila? Depois de muitos anos, saiu a decisão de primeira instância. Agora, uma situação engraçada, né?
que está acontecendo agora. Por exemplo, a legislação prevê que essa decisão teria que sair num prazo de 1 ano. Na verdade, assim, a gente tem a lei, né, que é a Lei 9.873, que ela prevê que em 3 anos os processos tributários eles precisam ser julgados. O processo tributário administrativo, que eu digo, Sim. né, não o judicial. O administrativo ele precisa ser julgado. Isso significa que a autoridade ela precisa proferir uma decisão dentro desse prazo. Senão, vai acontecer o quê? É 1 ano ou 3 anos? De 3. 3 anos. Senão vai acontecer o quê? Aquilo que a gente tinha, porque a lei prevê que prescreve em 3 anos. Entendeu? Certo. Então, assim, o que acontece? No nosso caso, um dos pontos bem fortes é justamente a questão da prescrição. Porque se o processo ele é de uma autuação lá de 2018, que a defesa foi apresentada naquele ano, como que ela foi julgada só agora em 2024? Demorou 7, 8 anos para julgar? Demorou bastante tempo, Muito né? tempo. Então, superior ao prazo. Então, tem essa questão agora que nós vamos enfrentar a nível de CARF, né? Isso. Ó, então, vamos aqui colocar. Eu, inicialmente, Laérdio, fiz todo esse trabalho até aqui fiz a parte de investigação, Sim. participei junto com o contribuinte e a defesa de primeira instância. E agora, o que nós dividimos? A Camila vai fazer o recurso para o CARF. Eu faço essa parte recursal, né? É recursal, esse Sim. recurso para o CARF. Então, justamente, o que a gente vai demonstrar? No recurso, nós vamos trazer novamente a parte da argumentação, né? De mérito ali para demonstrar que as operações, elas eram de conta corrente de um lado, quando se Falando trata do IOF, né, Camila? Sim, e do outro lado ali, que a dedutibilidade, ela era possível, não é? Sim. Não foi feita sem previsão legal, tinha previsão legal e foi obedecendo. Na verdade, a única coisa, o IOF que agora vai ter nessa questão da prova, que o dinheiro foi repassado para o produtor rural, né? Que ele entendeu que aquelas provas, elas não eram suficientes para caracterizar a isenção. Sim. Então, aqui, nesse primeiro processo do IOF, está pendente essa questão da prova, que mesmo que ele passe por empréstimo, ainda tem a isenção. Sim. Se ele entender que é conta corrente, né, passa tudo. Agora, se ele entender que é empréstimo, ainda fica pendente a isenção. Sim. E ainda fica essa questão, se a prova que foram colocados nos autos é suficiente para demonstrar a isenção. Sim. E aí, fora isso, né, é interessante a gente lembrar da questão da prescrição, né, que foi o que a gente tratou agora. O que a gente tem atualmente? A gente tem uma divergência entre o posicionamento do CARF e o posicionamento... Ai, desculpa, eu tô com rinite hoje. Tá bom. Aí, tô. Entre a posição do CARF e a posição do STJ, né? A gente tem um julgamento, inclusive, do ano passado, que previu que estava analisando se teria uma prescrição intercorrente no processo administrativo também, assim como a gente tem no processo judicial. No processo judicial. E eles definiram que justamente por a gente já ter uma previsão legal, processos administrativos que estão parados por mais de 3 anos, eles prescrevem. Então, isso seria a prescrição intercorrente no administrativo. Sem dúvida. No nosso caso, a gente já demonstrou isso, né? Que o processo ele tá parado. Demorou 8, 9 anos para ter uma decisão de primeira instância. Então, como ele tá parado muito bem, ele vai ter a prescrição intercorrente administrativa, né? Administrativa, exatamente. E por outro lado, a gente vai trazer novamente toda a documentação, né? Conforme eu já havia dito, para comprovar aquilo que a gente já previa, né? Que tem documento. Aqui quando a gente trata do imposto de renda, né, Camila? Que resistência que tem, porque hoje é uma coisa comum, a gente sabe que tem uma legislação que fala que as empresas, elas não podem contratar, vender em dólar, mas é uma legislação muito antiga. E o mundo da economia, na realidade, já criou uma nova realidade, que o dólar pode sim ser moeda de troca, pode ser indexador, eu posso combinar em dólar, eu posso... É claro que a materialização se dá em reais. Isso mas você já está usando um indexador, né? Se o dólar for 5 hoje, vai ser 5. Se for 10, vai ser 10. O mundo mudou e a legislação não. Mas aí veio a jurisprudência lá do STJ e essa jurisprudência falou, olha, é possível sim, porque o mundo é dinâmico. Sim. E o dólar foi introduzido na vida das pessoas como indexador, como moeda de conversão, o que você não pode andar e chegar lá e falar, eu quero em dólares, né? E comercializar, né? Em dólar. Aí isso não pode, mas você usar ele como referência, isso pode sim, já tem jurisprudência. E o que eu vejo mais, isso é uma questão de direito, né? Se vai ou não vai.
Como também é uma questão de direito, essa dedução dos juros ali pela Selic. Então, o que nós agora estamos esperando, né? Que está esperando no CARF, né? Que mude essa orientação, que realmente venha sendo aplicado no IOF a questão da prova. E também a questão, por exemplo, ó, aqui está escrito empréstimo, mas na realidade é conta corrente. Sim. E no imposto de renda, né? Que a gente consiga aplicar o direito, né, Camila? Exatamente. Então eu acho que nesse caso são esses pontos, né, Laércio? Esses pontos. A gente vai... O prazo do recurso é? De 30 dias. 30 dias. E lá no CARF também é uma coisa interessante. Lá você pode fazer um trabalho, lá você pode inclusive fazer sustentação oral, né? Pode também. É um tribunal administrativo. E depois lá dentro do CARF, se por exemplo a decisão lá do CARF ainda não for satisfatória, tem ainda um recurso que você pode fazer interno não, dentro do CARF para a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Isso. Então é um tribunal que está em alta, o tribunal administrativo, e que vocês não devem utilizar esses meios. Então aqui fica a nossa lembrança, né? Que o processo administrativo ele é muito importante. E o que eu acho que é importante que os advogados fazem pouco, essa fase da investigação, né? Então eu penso o seguinte, quando você tem essa fase de investigação, isso é a mesma coisa lá do penalista, né? Que tem aquela apuração da infração do crime lá na delegacia de polícia. Sim. Aqui só muda para delegacia, para a parte tributária. Para a parte tributária. É o mesmo trabalho, né? Então é isso. Na live de hoje a gente quis trazer um pouquinho do que aconteceu até agora. Mais pra frente, né? Assim que a gente já tiver a notícia lá do CARF, a gente avisa vocês. A gente vai postando também, faz de repente uma nova live, né? Esperamos que já tenha um posicionamento diferente. Vamos aqui, falar né? também por que a gente está fazendo essa live. A gente quer que você nos conheça. Sim. E nós temos aqui hoje, nós estamos lançando e-books, né? E estamos lançando também um trabalho especial. Por exemplo, se você quer falar com a gente, quer trocar umas ideias, quer conversar, você pode pedir uma videoconferência. Pode ser do material do e-book, né? Sim. Marca uma hora com a gente. Só que isso é cobrado, né, Camila? Sim, é cobrado porque é o nosso trabalho, claro. Né? Mas tem o valor lá no site, tem tudo certinho. Só que o que é interessante falar é que assim, de repente você assistiu essa live hoje e você tem essa dúvida na sua empresa, você é contador de uma empresa que está passando por esse processo, por um processo, né, de investigação, a gente trabalha justamente o processo área, de investigação, né? Você pode, bem assim, trabalhado no sentido de convencimento, você pode eliminar assim, você pode deixar simples e você pode evitar um auto de infração. Por exemplo, um auto de infração, às vezes ele se torna um processo administrativo, demora muitos anos, pode virar judicial e às vezes com uma boa explicação que você faça ali da tua operação, você pode até convencer a autoridade, não vamos emitir o auto de infração. Na maioria dos casos a gente já consegue. Assim, né? Que nem a gente pode, de repente, até trazer numa outra live, um outro processo que eu tenho, que foi na fase administrativa. Enviaram uma notificação, né, um termo ali, né, para que a parte regularizasse uma questão lá em específico. Aí, o que nós fizemos? Nós fizemos uma defesa prévia ali, antes de ter um auto de infração, né, nós apresentamos uma resposta, digamos assim. E o que Na parte de esclarecimento, né? Porque é normal o auditor pedir esclarecimento. Um bom esclarecimento pode ser convincente, né? Fizemos os esclarecimentos, o que a autoridade entendeu? Que estava tudo certo, não iam autuar. Isso. Então não teve autuação nesse processo. Talvez a gente até faça uma live, né, mais pra frente sobre isso. Mas enfim, a gente já tá se despedindo e continua falando, né? Por hoje, tá bom, acho então. que era esse nosso ponto, Um abraço, né? Pra vocês. Até Tchau. mais, pessoal. Até.